Banco Central mantém taxa básica de juros em 2%. BNDES aprova nova rodada de suspensão de pagamentos de empréstimos. Taxa média de juros para famílias cai, diz Banco Central. Os bancos são as principais instituições que realizam empréstimos e financiamentos para as pessoas e para as empresas. As movimentações desses recursos são influenciadas em grande medida pelas taxas de juros da economia. A pergunta que fica é: você compreende como funcionam os bancos? Você conhece os impactos das taxas de juros na economia? Esses são os conceitos que vamos abordar no vídeo de hoje. O Banco Central, também chamado de Bacen, é a principal instituição que orienta a política monetária de um país. O Bacen é o único responsável por imprimir papel moeda e criar moeda metálica. Além disso, ele controla a quantidade de moeda que está disponível para circular na economia. O Bacen possui a função de ser o banco dos bancos, podendo emprestar recursos para os bancos comerciais. Ele também controla as atividades dos bancos e outras instituições financeiras para proteger o sistema de possíveis crises. O Banco Central possui uma reserva em moeda estrangeira para tentar controlar as flutuações de câmbio de um país. Os bancos comerciais, por sua vez, são instituições financeiras públicas ou privadas que têm como principal objetivo disponibilizar recursos para as pessoas e para as empresas. Os bancos são capazes de obter recursos sob a forma de depósitos à vista. Os depósitos à vista, ou depósitos em conta corrente, são aqueles que permanecem no banco por tempo indeterminado e podem ser movimentados livremente. Ou seja, o dinheiro fica no banco até o seu possuidor decidir que quer retirá-lo. Os depósitos que existem em um banco permitem que ele faça empréstimos e crie recursos. Por exemplo, quando as pessoas depositam seu dinheiro no banco, a instituição utiliza uma porcentagem para emprestar para outros clientes que desejam. Dessa forma, o banco pode cobrar juros sobre o empréstimo e criar seus próprios recursos. Assim, se Mateus depositar R$ 100 em uma agência bancária, que a poupança rende a 2%, o banco poderia utilizar metade do dinheiro, R$ 50, para realizar empréstimos. Se ele cobrar juros de 10% sobre o empréstimo de R$ 50 feito a Pedro, Pedro teria que pagar R$ 55 ao banco ao final do processo. Dessa forma, o banco cria R$ 5, sendo que R$ 2 são destinados ao pagamento de juros de Mateus e os outros R$ 3 restantes ficam com o banco. Essa diferença entre o que o banco cobra de juros e paga de juros é chamada de spread bancário. A porcentagem que o banco utiliza para realizar empréstimos com recursos dos depósitos é definida pelo Banco Central, levando em conta que o banco deve possuir parte de seus recursos em caixa. Esse valor que os bancos mantêm em caixa é denominado de reserva. As reservas são necessárias para manter o funcionamento do banco, pois a instituição deve ter recursos disponíveis para quando seus clientes desejarem realizar um saque, para pagar seus funcionários e também para quitar eventuais dívidas. A Selic, sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa básica de juros da economia no Brasil. Ela é utilizada nas negociações entre bancos quando estes desejam tomar recursos emprestados de outros bancos por um dia. Por isso, a taxa Selic é considerada a taxa de juros referência para a economia como um todo. A taxa Selic é determinada a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que se reúne e decide se a taxa básica de juros da economia vai subir, vai cair ou se manter estável. A Selic afeta a população de diferentes formas. Uma Selic alta encarece a tomada de empréstimos e financiamentos, além de aumentar os juros praticados pelos cartões de crédito, diminuindo o número de compras parceladas e reduzindo o consumo e os investimentos das pessoas e das empresas. Mas, por outro lado, a Selic mais alta afeta positivamente as carteiras de investimento da população, pois juros altos aumentam a rentabilidade desses investimentos. Além disso, a Selic é usada pelo Banco Central para controlar a inflação. Seu aumento favorece a redução da inflação, já que essa situação desestimula o consumo, isto é, a demanda por bens e serviços, e com uma menor demanda, os preços tendem a diminuir e ou se tornarem mais estáveis. Existem também os chamados bancos de desenvolvimento, sendo o principal e mais importante
o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Este é um órgão público, cujo principal objetivo é estimular a atividade econômica por meio de financiamento de atividades em diferentes setores. O funcionamento do BNDES se dá por meio de financiamentos de longo prazo a investimentos, incentivando a inovação, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento socioambiental. A atuação do BNDES procura gerar renda, empregos e melhorias sociais em diversos setores para o país, de modo que toda a sociedade se beneficie dessas atividades econômicas apoiadas pelo banco. O BNDES é o principal recurso para a execução de políticas de investimento do governo federal. Para isso, apoia empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na realização de seus planos de modernização, de expansão e na concretização de novos negócios, tendo sempre em vista o potencial de geração de empregos, geração de renda e de inclusão social.